Fala galera, eu tirei o vídeo anterior e eu estou reupando ele, porque acabou aparecendo o número dele, né? Eu não tinha pensado nisso, é realmente um problema, então eu não tinha essa intenção de causar algum transtorno, então eu retirei o vídeo e reeditei. Tá tudo a mesma coisa, a única coisa que muda é que eu vou dar o play no áudio dele sem mostrar a tela do computador, beleza? Então é isso aí, galera. E quem já viu o vídeo, só curte, só coloca a curtida aí de novo, por favor, comente e compartilhe, tá bom? Mas em tese é o mesmo vídeo. Valeu. Opa, fala aí. Galera, esse aqui é um vídeo fora da curva das playlists que eu tava pensando em fazer. Tá, e vai ser um vídeo em resposta ao SOCAF, né? Primeiro, se é verdade que o cara que entrou no meu grupo do WhatsApp é o SOCAF. Pode ser um fake, não tenho certeza. Então, o que aconteceu? Há alguns dias entrou um cara no meu grupo, né, chamado César Scur. Aí fez uns debates lá e tal, né, mas tipo assim, como a maior parte do pessoal que entra no meu grupo, quem me acompanha, então é uma galera que é leiga em filosofia e que me acompanha justamente para aprender, né, um pessoal que está meio que começando do zero. Ele, né, demonstrou assim um nível meio fraco, mediano, né, e eu imaginei que fosse só mais um dos que estavam começando a estudar filosofia, a debater teologia e etc. Beleza. Aí hoje ele veio com umas objeções que eu não tenho outras, até não tem como ser menos grosseiro, desculpa, mas assim, com umas objeções que foram burras mesmo, entendeu? Foram muito burras. Tipo assim, burras no nível de que para alguém fazer esse tipo de objeção é porque a pessoa nunca, nunca escreveu filosofia no Google e não leu 3 linhas a respeito de um assunto, entendeu? Aí esse cara fez umas objeções, eu respondi, aí ele continuou objetando insistentemente, insistindo num erro trivial, num erro grosseiro. Aí eu tirei ele do grupo, aí ele veio chorar no inbox com papo de bom moço e tudo mais. Acabei tendo que bloquear ele. E aí que vieram me avisar no meu grupo que o cara era o SOCAF. E tipo assim, nunca vi os vídeos do SOCAF, mas eu fui um dos moderadores da Contos Acadêmicos, né? Então assim que eu saí da Contos Acadêmicos eu fiquei sabendo que a Contos Acadêmicos, né, tinha feito umas respostas a um tal de SOCAF, que era um libertário e tudo mais. Eu não dei muita bola, porque eu já tô acostumado a bater nesse pessoal libertário, eu já debati com canais muito mais grandes, eu já, né, quem viu, eu já debati com Paulo Cogos, com Alexandre Porto, né, com os irmãos Chioca e etc. Então, quando eu fiquei sabendo que tinha mais um libertário supostamente cristão no debate, mas, né, eu basicamente caguei, que era esse tal de SOCAF. Aí me falaram que o cara era o SOCAF, e eu falei, pô, o SOCAF no meu grupo, será? E eu bati no cara sem nem saber que era o SOCAF. Aí eu olhei lá de novo a conversa com o cara, né, e aí tava lá realmente César Scur, né, e tava lá Pensamento Libertário, sei lá qual é o nome do canal dele, sei lá, ou alguma coisa libertária. Aí eu fui pesquisar no Facebook, César SOCAF, e é um moleque que é realmente muito parecido com o SOCAF. E aí ele tem alguns vídeos também, aí ele compartilha uns vídeos desse canal do SOCAF, mas tipo assim, é um perfil muito pequeno, entendeu? Esse César Scur é um perfil que ele posta algumas coisas e tem 5, 4 curtidas, 3 comentários, né? Parece um perfil comum. Então eu fiquei em dúvida se é realmente SOCAF, se é um fake do SOCAF ou se é só um fã do SOCAF, né? Um perfil
supor que tem 3, 4 curtidas a cada comentário que faz, para um canal de 7, tudo bem, é um canal pequeno, 7 mil inscritos, o canal de Socaf, né, e que atualmente cada vídeo dele tem 1.5 mil views, né, e, enfim, é quase, tipo, o meu canal não tem 2 mil inscritos ainda, né, o meu canal é menor que o dele, mas em questão de visualizações, atualmente o meu canal tem conseguido mais ou menos a mesma média por tempo que os dele. Então eu poderia dizer que o meu canal hoje é mais ou menos o mesmo tamanho do canal do Socaf. Parece aqui que o Socaf ele bombou há 2, 3 anos atrás, né? Com alguns vídeos supostamente refutando o Alexandre Porto, o que não é difícil, o Alexandre Porto é burro também. Os vídeos dele em resposta a contos acadêmicos, enfim, há 2, 3 anos atrás é que ele tem vídeos de 9 mil visualizações, 18 mil visualizações, né, mas não é exatamente um canal grande, então, mas eu já ouvi falar dele, né, mas como eu já tinha escutado falar dele, inclusive quando eu debato com alguns libertários, eles comentam, Douglas, eu quero ver você debater com o Socaf. Parecia que era, né, alguém assim muito inteligente, mas se é realmente o Socaf que apareceu no meu grupo do WhatsApp, cara, me decepcionou, assim, pela propaganda que fizeram do Libertário Socaf. O que eu vi lá não só me decepcionou, como me preocupou. Então essa é a questão. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é preocupante que pessoas com completo desconhecimento ao que se propõe a debater sejam consideradas um formador de opinião. Se esse César Escur fosse só mais um, né, eu não estaria fazendo isso aqui. É óbvio que eu não vou ser escroto a ponto de querer estar ridicularizando, humilhando, né, pessoas que não são ninguém, que estão começando a estudar e etc. Agora, partindo do pressuposto que o cara se propõe a ser um formador de opinião, tem um canal no YouTube, 8 mil inscritos, tem vídeos com 18 mil visualizações, etc., eu não posso deixar que passe batido um canal desse, né, formar opiniões baseado em conhecimento praticamente nenhum. Então eu vou colocar aí os prints do que eu estou dizendo a respeito. Vou ouvir o áudio dele agora virado para mim. Do que eu estou dizendo a respeito. Agora eu vou dar play no áudio dele. Oi, Douglas, desculpa a demora para responder. Eu perdi até a mensagem original, então eu vou tentar responder assim de cabeça sobre o que tu tinha falado. Mas se eu citar alguma coisa que tu não disse, ou tento interpretar errado alguma coisa, por favor, não tem problema me corrigir. Primeiro, eu quero chamar a tua atenção sobre Deus ser transcendente. Não tem como isso ser verdade. Deus não muda. E se tu discorda disso, eu preciso que tu me mostre de onde que vem o trans em Deus. De onde que vem o trans em Deus, se Deus não muda? Enfim, no vídeo anterior eu upei isso, né, com umas legendas, agora que eu tô refazendo. Um tal eu recebi uns prints de um tal de Gabriel objetando, falando que eu falei errado e etc. Eu não sei o quão cínico tem que ser uma pessoa por querer tanto defender o Socaf, ter que fazer um malabarismo, né? O Gabriel falou que trans não significa além de, é o prefixo meta que significa, por isso que metafísica é além da física e etc. Também, primeiro, eu não sei se você sabe, mas existe uma coisa chamada sinônimo, certo? Transcendente, ele deriva da definição de metafísica, certo? O prefixo meta é além de. O significado trans, né? O significado de trans é aquilo que transpassa, é aquilo que atravessa, é aquilo que também passa para além, certo? Então, nós temos a metafísica, que é tudo que está além da física. Certo? Agora, por exemplo, quando eu falo que falar em transcendente ou transcendental ou imanente é algo que precisa partir de uma referência, e a referência somos nós, então, por exemplo, o que é transcendente
a mim em relação a mim ou o mundo sensível. É aquilo que é metafísico, entendeu? Então, assim, aí você ficou me objetando, tentando defender o Socaf, etc., mas você por acaso me refutou? Você negou que Deus é transcendente? Você provou que transcendente, que não se pode chamar Deus de transcendente, como diz o Socaf, porque trans supostamente significa aquilo que muda? Não, né? Então, as coisas suprassensíveis, as coisas que estão para além da física, dizem respeito ao âmbito de estudo da metafísica. E tudo aquilo que está fora da física é algo que transcende a física, portanto, é transcendente. Portanto, tudo que é metafísico é transcendente. É simples assim. Entendeu? Algumas coisas são transcendentes e transcendental. Porque, por exemplo, quando a gente fala do espírito, né? Como eu vou falar à frente no vídeo, o espírito ele é transcendental porque ele quer a condição necessária da compreensão daquilo que é transcendente, mas ao mesmo tempo o próprio espírito também é suprassensível. O espírito não é falseável, né? O espírito também está para além da física. Então o espírito também é transcendente, certo? O espírito ele é transcendente e transcendental. Então, basicamente é isso, certo? Agora, as formas puras da intuição, como tempo e espaço, não são transcendente e transcendental, são só transcendental. Porque, né, o espírito para Kant, ele existe de fato. Já o tempo e espaço não. O tempo e espaço é uma conjectura linguística, né? É um conceito formal, noético, mental. Então, existem algumas coisas que são transcendent, né, que é transcendental, que é uma conjuntura linguística, ou seja, ontologicamente falando, enquanto abstrato universal é conceptual, e existem algumas coisas que são transcendentes e que existem de fato, que ontologicamente falando, enquanto abstratos, são entes reais, no caso Deus, né, no caso espírito, no caso anjo e etc. Então, basicamente é isso. E é isso, tá vendo? Inclusive, um rapaz do meu grupo até compartilhou um vídeo, né? Eu vou deixar o vídeo na descrição, né? Falando, tipo assim, o maior meme da história dos debates, onde o Socaf, né? Esse César, que ele até aparece como César nesse vídeo, é um vídeo antigo, é um debate lá a respeito de ética, né, e tudo mais, de descrição, prescrição, e alguém comenta alguma coisa sobre gravidade e o Socaf ele fala que se ele tropeça e cai, ele está negando a gravidade. E isso virou uma piada, né? Imagina, um besterol desse, um meme pronto. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, como é que o cara fala uma coisa dessa e tem gente que cita ele em uns debates como se ele fosse um intelectual. Então, enfim, Socaf, se você estiver vendo esse vídeo, é óbvio que assim seria cinismo meu pedir para você ficar calmo e relevar, né, o que eu falei, porque é realmente difícil falar o que eu estou falando sem parecer um insulto, né? Eu basicamente estou te chamando de burro aqui, de ignorante. Me desculpe pelo tom, tá? Mas eu estou tratando você com esse tom porque você arroga-se né, um debatedor, você arroga, né, um formador de opinião e etc. Então, no momento que você quer se colocar num patamar de formador de opinião, né, eu não posso tratar você como um garotinho humilde que está estudando filosofia agora, né, e tem que ser tratado com humildade. E assim, eu não desconsidero a forma como você me tratou, tá? É verdade, o Socaf ele me tratou muito bem, ele entrou no meu grupo. E assim, né, com toda, aqui que eu sou cristão, não sei o que, paz e amor, humildade, vamos respeitar todos, que eu não sei o que lá.
Só que a gente não pode confundir esse papinho doce, esse papinho meigo, com algo que não é nocivo, tá? Não é porque você tem todo esse papinho doce, esse papinho meigo, né, de amigo, de humildade, de vamos conversar, que eu vá ignorar que o seu canal é nocivo, porque o seu canal faz desinformação e porque você é um cara com zero conhecimento do que se propõe a ensinar e ensina o debate. Beleza? Então eu preciso falar dessa forma ríspida porque as pessoas que seguem você precisam entender de uma vez, né, que você não tem arcabouço para estar tratando dos assuntos que trata. Então, uma vez que isso fique bem claro, eu espero que você... Eu te mandei... Tudo que eu vou falar disso aqui, eu mandei em áudio para você, certo? Eu espero que você escute e que você entenda. Então, vamos lá. Segundo os prints, o que aconteceu? Eu falei alguma coisa sobre transcendente, transcendental, sobre Deus ser transcendente, o que é uma obviedade na história da filosofia, uma obviedade na teologia, uma obviedade para quem tenha estudado 3 páginas sobre o assunto, em qualquer fonte. E ele me mandou um áudio objetando, falando que Deus não é transcendente porque Deus é imutável e é atemporal. E transcendente significa aquilo que é mutável. Então quer dizer, tipo, completamente oposto, é um erro assim grosseiríssimo. E eu falei com ele, não, cara, é justamente o contrário. Deus é transcendente porque transcendente significa aquilo que transcende a realidade sensível. Transcendente é o que é imutável, é o que está fora do tempo, espaço, etc. E ele seguiu objetando, me mostra fonte disso, isso é incoerente, isso está errado. Aí ele falou que nós somos transcendentes porque nós somos mutáveis e Deus é transcendental. Aí ele cometeu uma confusão com a palavra transcendental. Então, assim, na cabeça dele, as coisas imutáveis são um transcendental, enquanto as coisas mutáveis são transcendentes. Tipo, eu não sei como que ele formou esse juízo. Não existe um único autor que tenha construído esse juízo, né? Então, quer dizer, e se ele comete um erro grosseiro em algo tão fundamental, imagino que ele não erre sobre o resto. Então, assim, eu acho impossível ter uma pessoa dessa como formador de opinião. Beleza? Então, assim, para o Socaf, para todos que o seguem, para qualquer um que tenha dúvida a respeito de transcendente e transcendental, tá? A palavra transcendente, certo? Ela, primeiro que ela precisa de... Qual que é a palavra, meu Deus? Precisa de uma referência, tá? Então, por exemplo, transcendente. Aquilo que é transcendente ao que ou a quem, certo? Porque a palavra em si mesma, ela significa além de, certo? Então, além do que, né? Ou seja, em referência a quem. É necessário entender isso porque transcendente vai significar duas coisas na ontologia né, e metafísica e teologia, e na fenomenologia que surge em Kant representa outra. Quando nós temos Platão, né, e Aristóteles, ou todo o debate grego da época, era um debate ontológico. E nesse debate ontológico, nós tínhamos o mundo das ideias e o mundo dos fenômenos. Ou númeno, né, que é o mundo das ideias, e phenomenon, que é o mundo dos fenômenos. Ou epistêmico, né, que é o mundo das coisas que são epistemologicamente falseáveis. Então, mas seria phenomenon e númeno. Então, o númeno, aquilo que para Platão pertencia às formas puras das ideias, né, a logos, e o phenomenon, que é o mundo da realidade sensível, o mundo dos sentidos. Na teologia, né, no cristianismo, nós chamamos de Cronos e Kairos. Cronos, que vem do deus grego,
né, que é o deus do tempo. Então as coisas que pertencem ao tempo e espaço pertencem a Cronos, e Kairos, né, seria algo que transcende o tempo e o espaço, certo? Então Deus pertence ao Kairos. Na verdade, na mitologia grega, eu não tenho certeza, eu acho que Kairos seria uma ilha, sei lá, tipo, seria a Kairos, né, seria uma ilha, seria um lugar que transcende o tempo e o espaço, como se fosse né, onde habitam os deuses. E o tempo e o espaço teria sido criado por Cronos, né? E os deuses, eles habitam Kairos porque eles estão fora do tempo e o espaço. Então a gente, né, em linguagem teológica, a gente chama de Kairos o que seria o númeno platônico e Cronos o que seria o fenômeno platônico, certo? Só que então, por exemplo, qual que é, de onde parte a perspectiva? O ponto de referência somos nós, seres humanos, porque o debate filosófico é a respeito do que a gente pode ou não pode conhecer, certo? Então, ou seja, o mundo numênico, né, o mundo das ideias, ou a logos, ou o céu, ou seja lá o que para você, né, é o que está além da realidade sensível, além do tempo e espaço, é o que se chama por transcendente, certo? Então, o céu, a logos, o kairos, o númeno, é transcendente a nós, por quê? Porque está além da possibilidade de tomarmos pelos sentidos, entendeu? Por isso que é transcendente. Ou seja, é transcendente aos sentidos, mas que para Platão poderia ser conhecido, né, por dedução, pelas ideias, pela razão, certo? Isso é claro por quê? Porque o ser humano tem alma. E uma alma que principalmente já havia... Estou com soluço, desculpa. O homem não só tem alma, como é uma alma que, a priori, conhece o mundo numênico. Por quê? Platão acredita em reencarnação. Então, ele vai dizer que, né, a alma, antes de entrar no corpo, ela atravessa o númeno. Então, quando ela atravessa o númeno, ela observa todas as formas puras das ideias, ela observa logos. Só que aí, quando ela atravessa o número, ela chega no fenômeno, no mundo sensível, encarna no corpo, e quando ela encarna no corpo, ela sofre um trauma e ela se esquece de tudo. Então, assim, falar que a alma, ela a priori conhece o mundo numênico, não é inatismo, porque o homem não nasce sabendo dessas coisas. A alma, ela se esquece dessas coisas, certo? Mas conhecer as coisas é para Platão relembrar, porque se a alma já conhece e esqueceu, conseguir deduzir ou intuir as coisas é relembrar de algo que a alma já conhece. É por isso que o método socrático se chama maiêutica. Maiêutica significa parto, entendeu? Então o método socrático, a retórica socrática, que faz questionamentos sistemáticos para colocar a pessoa em aporia, né, em autocontradição e fazer ela, né, forçar as deduções, etc., é um processo ao qual você vai levando o aluno a parir as ideias, a relembrar. Você faz a alma relembrar o que ela vislumbrou no númeno. Então, deduzir ou intuir é fazer a alma relembrar as formas puras das ideias que ela já conhece, mas esqueceu. Então, assim, a palavra transcendental nem existia na época. Só existia transcendente ou imanente. Se transcendente é tudo que está além da realidade sensível, imanente é o quê? Imanente é tudo que está contido na matéria, tudo que está contido na realidade sensível. Transcendental não existia ainda nessa época, mas pela palavra de Kant, o que seria transcendental? A alma é transcendental. Por que a alma é transcendental? Porque é através da alma que aquilo que não é transcendente, que somos nós, que estamos no tempo e espaço, temos possibilidade de conhecer o transcendente, entendeu? Então, transcendente é aquilo que está além do conhecimento, ou, né, além
da experiência sensível. E transcendental é a condição que torna, a condição que dá a possibilidade de ascender o não transcendente ao transcendente. Entendeu? Então, o que a gente chama de transcendentalismo? Ah, tal pessoa transcendeu. O que é tal pessoa transcender? Né? Algo transcender é algo ir de um estado imanente a um estado transcendente. E o que leva algo de um estado para o outro? O que leva algo de um estado imanente para um estado transcendente é o transcendental. Certo? Então, o homem é fenomênico, o homem é imanente, ele está na matéria. O conhecimento é transcendente, né? As ideias, o mundo numênico, o mundo das ideias é transcendente. E é através da maiêutica, do parir da alma, que o homem ascende o intelecto ao entendimento do transcendente. Então a alma é o transcendental, certo? Embora esse conceito de transcendental não tivesse sido formalizado ainda. Quando que se formaliza o conceito de transcendental? Em Kant, certo? Immanuel Kant, que vai discernir a palavra transcendente e transcendental. E muitas pessoas confundem a palavra transcendente, mas ainda assim nenhuma das confusões de transcendente é a confusão que o Sokaf fez. A confusão que o Sokaf fez é algo assim que eu confesso que eu estou pasmo, eu nunca vi alguém falar tamanha bobagem, falar que o transcendente é o que é. Ele basicamente falou que transcendente é imanente, entendeu? Ele deu assim, ele fez um erro mais grosseiro que falar que 1 mais 1 é igual a 3. E eu fiquei desenhando que 1 mais 1 é igual a 2 e ele ficou cobrando fonte. Eu peguei o próprio dicionário de filosofia, coloquei e ele falou que você usar o dicionário de filosofia para dar a definição de algo filosófico é falácia de apelo à autoridade e falou que eu fui desumilde. Então, quer dizer, um cara sem conhecimento entra em um debate com alguém que claramente tem mais estudo que ele, o cara não aceita a refutação, ele se mantém sistematicamente no erro e fala que eu que fui desumilde. Então, enfim, né, o que é humildade para esse cara? Mas, enfim, vamos lá. Em Kant, o debate não é mais ontológico. Em Kant, o debate é fenomenológico, ou seja, enquanto Platão e Aristóteles ou os demais gregos estão falando a respeito daquilo que há, né, tanto substancialmente para Aristóteles que só há no mundo dos fenômenos, ou para Platão, né, aquilo que há mesmo no mundo das ideias, ou seja, ontológico é a respeito do ser, a respeito dos entes, a respeito daquilo que há. Kant não está falando a respeito daquilo que há. Kant está falando a respeito da possibilidade de conhecer a forma como aquilo que é se apresenta aos sentidos. É um debate completamente diferente. Fenomenologia é a respeito da teoria da mente, é a respeito da forma como a mente do sujeito interage com o objeto fora da mente. Então, transcendente em Kant é o objeto fora da mente, porque a referência em Kant é a mente. Então, se a referência em Kant é a mente, o que é fora da mente é transcendente. E o que está fora da mente é transcendente porque está fora. Para Kant, na fenomenologia, o que está fora da mente está fora da possibilidade de conhecimento. O que nós conhecemos, por exemplo, isso aqui está fora da minha mente. E eu não conheço esse objeto em si. Eu conheço a forma como isso aqui se apresenta para os meus sentidos. Certo? Olhar ou tocar isso aqui não é extrair dado diretamente disso. Olhar ou tocar isso aqui é uma relação intermediária de inúmeros processos da sensibilidade e do intelecto. Né? Quando eu toco isso aqui, existem sinapses que mandam informações pelo meu pulso elétrico ao meu sistema neural. O meu sistema neural interpreta esses pulsos elétricos
e formaliza um entendimento disso aqui. A mesma coisa, o meu olho, ele não está tirando a forma direta disso aqui. O meu olho não tem contato direto com a causa formal aristotélica. O meu olho, ele tem contato, na verdade, com a luz que incide nisso aqui e é refletida para o meu olho, e aí o meu sistema neural interpreta essa luz e forma essa imagem, né? Então, o que acontece? Eu tenho isso aqui que é transcendente à minha mente, eu tenho o fenômeno, que é o que é de fato essa imagem formada na minha mente, por mim e por vocês. Entenda, quando eu falo isso aqui é transcendente, imagina que a gente está falando da essência disso aqui que a gente não consegue perceber. Existe alguma coisa nisso aqui que a gente não percebe pelos sentidos, que é o que é transcendente. A coisa que a gente percebe pelos sentidos é o fenômeno. E o que é que possibilita a minha mente interpretar o fenômeno e formar toda essa substância? É o transcendental, que é o que é a razão e as formas puras da intuição, entendeu? Mas o significado é a mesma coisa. Transcendente é o que está além de. No caso, o número dos objetos, que é aquilo que é incognoscível, está além da possibilidade do entendimento. E o transcendental é a condição necessária que transcende algo, né, não transcendente ao transcendente. Então, as formas puras da intuição e a própria razão é o que é transcendental, porque é uma condição necessária da possibilidade do homem conhecer aquilo que é transcendente, aquilo que está além da sua razão, entendeu? Então, é isso que é transcendente e transcendental. Então, ontologicamente falando, né, Deus, seus atributos, o céu, a logos, a ética, a moral, as coisas da realidade suprassensível são transcendentes. E o que é transcendental? Transcendental é a alma humana e o Espírito Santo de Deus, né? Porque pela alma humana e pelo Espírito Santo de Deus, através da revelação, através da graça, né, que dá o dom da ciência e etc., é que o homem pode compreender alguma coisa da realidade suprassensível. Isso quando a gente fala de ontologia, teologia, etc. Quando a gente fala de fenomenologia, transcendente é o númeno, que é algo que pertence ao objeto, que é incognoscível para a gente, e transcendental é o intelecto. É claro que nesse sentido, o intelecto e as formas puras da intuição, a gente pode entender como algo que é dado pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, transcendental não tem tanta diferença em nenhum dos âmbitos, né? Então, primeiro a gente tem a mente humana, e aí da mente humana a gente tem o transcendental, que é o intelecto, que é o espírito, que é a razão humana, né? Todo esse conjunto aí. E aí, para fora da mente, a gente tem primeiro a realidade sensível, que de ser para Kant já é transcendente, porque a própria realidade sensível fora da mente já é para Kant fora da possibilidade do conhecimento, mas para o realismo ou para o realismo moderado só é transcendente mesmo que está literalmente fora, não só da nossa mente, mas literalmente fora de toda a realidade sensível, fora do tempo e espaço. Então é isso, Socaf. Se você estiver vendo esse vídeo, ou César Scu, e Socaf, se você não é o César Scu, desculpe, tá, por esse vídeo. Eu estou respondendo a um fake, então, que não é você. Mas se é você, né, espero que tenha compreendido. E, cara, de coração, né, se esse vídeo pode demonstrar para você que você está falando de algo que você não estudou, que você não entende, que os seus erros são grosseiros, dá uma pausa com o seu canal, tá? Toma cuidado em ser agente de desinformação, porque não adianta a gente ser cristão e falar que defende a verdade, etc., se você não tem
capacidade de discernir o que é verdade ou não, você não conhece o básico, você está fazendo desinformação, e fazendo desinformação você está incondicionalmente, mesmo que de forma inocente, agindo pela mentira. Então assim, pausa o canal, dá um tempo no seu canal, estuda, lê as coisas com seriedade, e daqui a 1, 2, 3 anos você volta a fazer o teu canal. O meu canal é novo, tá? Eu comecei esse canal agora com 27 anos de idade, mas eu estudo filosofia desde os 16 anos de idade, e eu já debato e discuto e leciono filosofia pela internet há uns 4 ou 5 anos, certo? Desde quando eu moderei encontros acadêmicos. Então, eu não sei há quanto tempo você está nessa, mas se você falar que quanto mais tempo você estiver supostamente estudando filosofia, pior, porque é impossível você ter 2, 3 anos estudando filosofia e você tem 2, 3 anos de debate, e nesse tempo todo você não sabe o que é transcendente e transcendental. Ainda mais você que é ANCAP e vocês sempre ficam usando o Hans Hermann Hoppe, né? E Hans Hermann Hoppe, que supostamente é kantiano, e quer dizer, como é que vocês têm uma referência pseudo-kantiana e não sabe o que é transcendente e transcendental? É complicado, cara, complicado, assim, sinceramente complicado. Então assim, desejo de coração que você estude, que você mude, que você tenha humildade de falar: Douglas, reconheço que eu errei, né, mas eu não quero que você entenda esse meu vídeo como o cara tá querendo me difamar, tá querendo me humilhar e etc. Não é isso, mas é porque a partir do momento que você é um agente de desinformação, eu tenho que alertar para os outros terem cuidado com você, tá bom? Então me desculpa, mas fique aí o alerta a todos que seguem o Socaf ou que até então tinham o Socaf como alguma referência. Eu acho que ele não pode ser referência de absolutamente nada, nem de anarcocapitalismo, porque para falar de anarcocapitalismo você tem que falar de ética. Para falar de ética, para Hans Hermann Hoppe, você tem que falar de imperativo categórico, de PNA, de princípio de não agressão, de diferença de ética negativa e ética positiva. Você tem que falar de descrição e prescrição, e para isso tudo exige um conhecimento mínimo de Kant, que o Socaf, sem querer, se for o Socaf, deixou claro no meu grupo de WhatsApp que ele não tem, beleza? E estão aí os prints, tá? Fica evidente aí ele falando que nós, seres humanos, somos transcendentes. Então, cara, na moral, alguém que fala isso não pode ter a quantidade de views e a quantidade de seguidores que você tem. Me desculpe, tá bom? Paz de Cristo.